Qual a diferença entre falange, falangeiro de orixá e o orixá? Qual é essa diferença? Foi o que pediram para eu ensinar hoje nesse vídeo. Sou Coan, sou Iá, sou de Ewa, só que quem me tombou foi o Molu. Sou feita no Candomblé Nagô, feita na Quimbanda. Converso sim com os meus mortos. Sou feiticeira. E eu vim te ensinar uma coisa que muitas vezes as pessoas não falaram ainda. Então eu vim fazer com que você comece a pensar e a questionar, para que não dependa de ideias loucas que os outros falam. Uma das coisas que eu pedi foi para falar das coisas do meu jeito. Eu gosto de trazer exemplos. Eu gosto de trazer as coisas claras. E eu vou falar com você como se eu estivesse explicando para o meu filho sobre a diferença entre falangeiro, quem recebe falangeiro na Umbanda, e quem recebe orixá no Candomblé. O que diferencia esse processo? Significa que o orixá não possa entrar na Umbanda? Se tiver cavalo lá, como a gente fala cavalo, não gosto muito do termo cavalo. Se tiver alguém evoluído o suficiente para canalizar essa energia, o orixá vai estar conectado à pessoa, não a barracão. Entende? O orixá está caminhando com a pessoa, ensinando a pessoa independente. Se ela está em casa, se ela está no trabalho, está com ela. É da pessoa. Você já assistiu aquele filme, o Motoqueiro Fantasma? Então, o Motoqueiro Fantasma, ele é um grande exemplo e é muito fácil para que você possa visualizar e entender o que é toda essa energia. Nós temos ali Nicolas Cage, que é a pessoa encarnada. Nós temos o Motoqueiro Fantasma, que possui no mesmo corpo o Nicolas Cage. Ele se transforma em caveira e tem fogo. Ali eu vejo, né, vamos falar o fogo, o orixá, e a linha de caveira de Omolu. Ali o fogo pode ser de Xangô, ou às vezes também de Oiá. Mas Oiá vem muito com os ventos e os raios. Então, como eu estou falando da linha de Candomblé, vamos ao fogo de Xangô. Então ele participa da linha de Xangô com o Omolu, né? A morte, a linha dos caveiras, a maioria das, não vou dizer todos, mas a maioria dos caveiras tem ali a conexão com o Omolu. E nisso, já temos aqui duas pessoas, o encarnado, temos o falangeiro, tá? Ah, mas você está falando de entidade. Calma que a aula é minha, presta atenção. Então, falangeiro, ali que canaliza, você vê que ele é junto, ele é caveira e o fogo sai de dentro e não queima ele. Ele consegue canalizar na corrente, na moto, faz um monte de coisa, ok? E aí é onde entra a energia separada do falangeiro. O falangeiro, ele já colocou dentro dele, ele consegue controlar o fogo e a morte. Tanto que ele recebe tiro, acontece um monte de coisa, ele não morre, ok? E ele consegue proteger o encarnado, que é o Nicolas Cage, que eu não lembro qual que é o nome do personagem dele. Então, você entende que a morte e o fogo são a energia bruta do orixá? Você consegue entender que essas energias sozinhas são a energia do fogo e da morte, ok? E aí tem uma pessoa aqui no meio e outra encarnada que não tem nada. Ela, na verdade, ela recebe desse falangeiro essa proteção
e eles se tornam um. Vida e morte e fogo, tudo junto, ok? E aqui do lado nós temos separados, tirando do falangeiro a energia do fogo e a energia da morte, ok? Então, nós temos ali o bruto da energia do orixá, que muitas vezes nos é ensinado que o orixá é uma energia inconsciente, ela existe como um todo. Então, a energia do sol, a energia do vento, a energia do fogo, a energia do raio, né? A vida, ela só é. E os falangeiros, em sua vez, são grandes estudiosos de magia, de pessoas que passaram por seus processos de evolução e foram detendo esse conhecimento ao ponto de ser um com aquela energia. O que acontece na Umbanda é que as pessoas que participam da Umbanda, elas recebem falangeiros. O que eu vou também falar sobre o candomblé não é regra, tá? Não, pelo que estão me falando aqui, nem todo mundo vai ser escolhido para ser falangeiro daquela energia. Porque o que acontece? No candomblé, as pessoas quando são escolhidas ou chamadas, significa que o corpo dela, muito de passarinho pulando aqui fazendo a festa, o corpo dela, o ser dela está preparado para essa evolução e canalizar essa energia. Por isso que ela dá tela azul, tela preta, e quando ela volta e fala o que aconteceu, que eu perdi tudo, eu tinha que falar com um passo, receber um passo ali, e falar, não, meu bem, seu orixá te pegou, seu orixá te escolheu, ele te chamou, tá na hora. Então, quando fala isso, significa que aquele corpo está podendo canalizar todo o potencial daquele orixá. E não o falangeiro, e sim a energia do orixá. Pode ser, sim, em sua maioria, que aquele falangeiro que cuida da pessoa da Umbanda, ele foi de candomblé, porque ele, dentro do candomblé, aprendeu a canalizar essa energia e trazer para os outros, e trazer para essa terra, e é um processo evolutivo daquela pessoa que recebe o orixá, tá? Por isso que há essa diferença e há esse respeito, pelo menos assim, muitas pessoas que eu conheço, vou dizer de sacerdotes, ok? Muitos sacerdotes que eu conheço de Umbanda respeitam muito a linha de candomblé, porque sabem tem esse conhecimento de quando o terreiro, né, o chão realmente é sério, né, não cria aquele negócio de ego, hierarquia, e sim, entende todo esse processo. E por isso que muitas vezes o Iaô, né, aquele que é tombado, aquela pessoa que recebe o orixá que dá o wints, e você vê lá dançando com aquelas roupas bonitonas lá, dançando, que ele está canalizando, é um portal de entrada da energia do orixá. Que aí o orixá toma o corpo daquela pessoa, deixa lá no cantinho da consciência dela. Tem um quartinho. Eu posso falar sobre isso? Ainda não. Então, existe um processo da pessoa que ela fica lá, ó, quietinha. Vou colocar assim, que ela fica quietinha. Enquanto o orixá toma conta daquele processo dela e tudo mais. E vai ali ajudando as pessoas que estão ali, ou ajudando aquele terreiro, trazendo ensinamento, trazendo energia, trazendo a cura, fazendo aquilo que normalmente a gente vai para um terreiro, um barracão, ou a energia do orixá vai para o terreiro, para o barracão, para trazer a cura ou para fazer a troca. Às vezes o contrato, o pagamento, às vezes não tem só a ver com cura não, tá, gente? Ou para atendimento, não. Tem processo de famílias aí, quebra de maldições, ou contratos, enfim, tá? E aí aquela família consegue conectar ao todo que é aquela energia. Pode-se dizer que a maioria, não todos os falangeiros, mas em sua maioria, passaram por esse processo. Esse é uma forma de evolução. Esse é um dos caminhos do processo de evolução, né? Esse que foi pedido para trazer e para exemplificar o que é diferente em cada situação, tanto na Umbanda quanto no Candomblé. Porque muitas pessoas falam assim, a pessoa saiu do Candomblé, uma EQED.
O que é uma IKED? É alguém que ela veio para esse mundo falando que ia cuidar de determinada pessoa, porque essa pessoa ia canalizar o orixá e ela ficou de cuidar da roupa, de servir o orixá nesse sentido, de ajudar na feitura das comidas, de cuidar da pessoa também enquanto estiver ali no culto, né? Então, o que acontece não significa que a Ked não vai ter o orixá, ela vai ter um falangeiro sim. Vai ter sim. Quando joga nos búzios, tem, porque toda coroa foi feita por alguém, toda coroa, todo ser que tem cabeça, né? Até a mula sem cabeça talvez também tenha. Mas assim, tô falando para vocês que vai ter. Só que quem cuida daquela. Por que a pessoa vai para Umbanda e aí recebe orixá? Não recebe orixá, recebe o falangeiro. Tem sim pessoas que cuidam dessas pessoas. Porque, só que assim, então eu sou EQUED e vou sair do candomblé. Não, porque o seu falangeiro não deixou de cuidar de você. Na verdade, ele deseja que você cumpra aquilo que você veio fazer. Só que você tem que se sentir bem. Uma das coisas que a gente vê que infelizmente não tem a retribuição. Na minha época, oh meu Deus, na minha época, lá quando eu era piquitinha, eu acompanhei muitas vezes ali no Nagô, e eu via que, por exemplo, quando o médium, né, o Iaô, quem recebe, Iaô é quem recebe o orixá, beleza? E Ked é quem serve, mas não é tombado pelo orixá, mas quer trabalhar na roça ou no barracão, e é aceito ali para trabalhar no barracão, fazer parte da família, só que ele como posso dizer, ele é colocado no cargo de cuidar de um orixá, né? O orixá tem que ser cuidado. A pessoa tá lá dormindo, vamos dizer assim, foi levada, então vestir, ajudar, é uma energia mais abrupta. Desculpa. Essa pessoa, ela tá se adaptando, o corpo dessa pessoa está se adaptando a essa energia e ela tem ali o intuito de zelar e também fazer as oferendas que forem necessárias e acompanhar durante esse rito. Nisso a pessoa aprende também, ela também recebe essa energia, ela recebe essa proteção. O objetivo é sempre assim, quem canaliza, protege e ensina. E assim vai tendo essa troca, né? Nos pedidos, antigamente, né, o Babalô, que já não está mais vivo, ele fazia com que cada Iaô rezasse e pedisse a proteção do seu EQUED para que ele também pudesse evoluir. Isso era feito em conjunto. Eu era muito pequena, gente, era muito pequena e não entendia direito. Hoje eu já entendo, obviamente, melhor. Mas era uma forma de isso, uma sinergia para que houvesse aquele processo de troca e que a vida do EQUED, né, de quem ajuda a proteger, a servir o orixá, também tenha caminho, seja visto, para que a pessoa também fizesse sentido, né? Porque do que adianta você servir, sua vida não andar, não receber o acalento, você tá ali virando escravo, né? Mas cada caso é um caso. Não dá para se dizer que todo mundo tem esse mérito, mas era uma das coisas que era ensinado, o carinho, a comunhão entre essas duas pessoas ali, nesse trabalho com o orixá, e o respeito, não é porque estava servindo que poderia ser menosprezado por isso, porque eu sou poder. Não. Na verdade, o que tem que ser muito trabalhado em pessoas que recebem o orixá é que recebem a energia bruta, a humildade. A humildade, saber que também está servindo, está ali para servir. Não sei, sempre tive esse pensamento. Sempre tive esse pensamento, eu nunca quis desmerecer ninguém. E deve ser por isso que trabalho muito com, né? Na verdade, eu sou tombada para o Molu. Não temos somente um orixá, mas o orixá que me pegou foi o Molu. Então eu sempre tenho muito forte o respeito, a humildade, não gosto muito de extravagâncias, não gosto, mas é uma coisa que já está em mim, é uma coisa que também tem a ver com o meu orixá, eu gosto daquilo, sim, daquilo que é bom, né? Mas não de extravagâncias ou algo do tipo, né? Por isso eu gosto muito da terra, gosto de estar com a terra, respeito muito todo lugar que tem a terra, porque
pessoal também se engana achando que só cemitério é o lugar de Umbulu, ou na beira da praia. Tem terra para enterrar alguém, ali é lugar santo. Tem um corpo ali enterrado, ali é lugar santo. Tem tantas pessoas que morrem nas estradas, que morrem em qualquer lugar, morrem em festa, morreu. Ele não pede permissão para entrar em nenhum lugar. Ele só entra, faz aquilo que tem que fazer. Seja para a morte, seja para a vida, seja para a cura, ou seja para a doença. É aquilo que tem que ser feito. De forma respeitosa. E, bem, eu espero ter esclarecido para vocês. Eu vou trazer mais informações quando eles vêm falando, ó, tá na hora de falar sobre tal assunto. Para vocês entenderem, porque eu vejo que tem muita confusão sobre Umbanda e Candomblé, mas ninguém fala diretamente o que acontece. Então, o que é um falangeiro na Umbanda? Tem entendimento, tem escritas antigas, tem liturgia e ensinamento dentro de terreiro explicando sobre isso. E qual que é a diferença do Candomblé? São fases diferentes, ok? São fases diferentes. E ali na Umbanda você busca se entender na espiritualidade, quem você é, qual é a força que mais te chama, né? E aí você passa ali por aquele processo de entender um todo. É um lugar que tem muitas misturas. E aí você vê aquilo que realmente faz parte da sua caminhada, faz parte daquilo que você escolheu para você, para sua caminhada. Já estive, participei pouco tempo, porque terreiro de Umbanda não é o meu lugar, já deu para você perceber, mas eu tive que entrar para poder ter esse entendimento, para poder falar claramente com vocês, porque para ensinar eu tive que viver muitas coisas, para poder desmistificar aquilo que poderia ser desmistificado. Eu passei pelas dores e pelos ensinamentos de forma prática, tá bom? Então é isso, um grande beijo. Agradeço muito se puder seguir, compartilhar com as pessoas, enfim. Mas faça aquilo que você quiser, aquilo que você sentir, se quiser apoiar. Eu vou agradecer muito e muita axé para você e até a próxima.